aí pessoal, tudo certo com vocês? Bom, comigo tá tudo ok. No vídeo de hoje eu vou ensinar vocês, dar dicas de como montar um quarto Montessori legal, funcional para o seu bebê, para sua criança, sem gastar aquele montão de dinheiro, sem fazer um quarto todo planejado, tá bom? Se você ainda não assistiu o primeiro vídeo sobre o quartinho do bebê, que eu coloquei como fase 1, eu vou deixar o link aqui em cima. Como a gente morava no apartamento antes de vir para essa casa, o quartinho do Miguel lá também já era Montessori. Só que eu perdi parte dos vídeos que tinham lá, então eu vou explicar um pouco pra vocês e vou mostrando pra vocês coisas que eu mesmo comprei e eu mesma fiz pra colocar no quartinho. Eu não vou ficar falando a teoria do quarto Montessori aqui, porque se eu for falar é muita coisa e eu não sou uma especialista em Montessori. Pra resumir, você ter um quarto montessoriano, né, porque Montessori tem toda uma teoria, não é só o quarto montessoriano, como muitas pessoas acabam achando que é. Mas o quarto Montessori, ele é basicamente você deixar tudo no alcance da criança para ela ter liberdade e autonomia dentro do quarto dela. Então por isso que a cama é no chão, os brinquedos ficam no baixo, muitas vezes o sapato, a roupa, tudo fica no baixinho para a criança poder ter autonomia, ter liberdade dela mesma e fazer as coisas dela, né? Então, basicamente, resumindo, é isso. Eu comprei essas duas prateleiras para colocar os livros do Miguel. Eu paguei R$22,50 em cada uma e eu gastei mais ou menos R$30 de tinta. O resultado das prateleiras, eu gostei demais. A reação do Miguel foi muito incrível. Eu só não coloco a reação dele aqui, porque depois eu vou fazer um tour pelo quartinho, tá bom? Então já se inscreve aqui no canal se você não é inscrito, deixa o seu joinha e ativa o sininho de notificação para você receber os próximos vídeos. Ah, e me segue no Instagram, que eu sempre dou bastante spoiler por lá das coisas que eu faço, mostro nossa rotina, mostro nossa vida em família e dou muitas dicas de maternidade por lá também. Outra coisa que eu acho legal ter num quarto Montessori é um tapete bem fofinho, bem confortável, porque seu bebê vai passar bastante tempo no chão. Não precisa ser um tapete igual o meu. Esse que a gente tem, que é de alfabeto, que ele é de EVA, a gente ganhou esse tapete, então eu aproveitei. Eu nunca comprei tapete pro quarto do Miguel, desde que ele começou a ficar no chão. Esse é o tapete que ele ganhou de presente. Então você pode colocar o tapete que você puder comprar. Outras coisas que eu aproveitei que ele ganhou pra usar foram essas nuvenzinhas de espelho que a minha sogra deu. Ela comprou da Tok Stock. E elas têm um adesivinho atrás, então você coloca direto na parede. A única diferença é que conforme ele for crescendo, igual quando eu era no apartamento, ele ficava mais no chão, ele engatinhava, então a altura do espelho não era tão alta. Conforme ele foi crescendo, eu fui aumentando um pouco a altura do espelho para ele poder se enxergar mais. É interessante você colocar um espelho num quarto Montessori para criança, para ela poder se reconhecer, começar a ver o rostinho dela, perceber o nariz, os olhos como são. E o interessante desse espelho específico desse de nuvenzinha, eu sei que existem vários outros modelos, não só de nuvem, é que ele não é um espelho de vidro, então não tem nenhum perigo para criança. Tem no Pinterest, se vocês quiserem pesquisar, tem um monte de modelo. Vou colocar umas imagens aí pra vocês se inspirarem. Tem gente que coloca até aquela barrinha, como se fosse aquela barra de balé, sabe? Pra criança, quando ela vai engatinhando, pra aquele processo de começar a andar, ela usar a barra como apoio pra ela começar a ficar de pé. A gente não colocou isso no quarto do Miguel, mas também é uma boa opção pra quem quiser. Antes da gente montar a cama pro Miguel, eu colocava a cama dele no chão. Pra você ver que você não precisa gastar muito com aquelas camas super caras de casinha, porque depois seu filho cresce e você acha que você não vai usar, ou se você não tem esse dinheiro, que no meu caso, por exemplo, eu gostaria muito de ter comprado uma cama de casinha pra ele, mas eu não tinha esse dinheiro. Então o que eu fiz? Peguei o estrado do berço, coloquei o colchão do berço no chão e fiz uma casinha, o desenho de uma casinha com a fita isolante, que é a coisa mais fácil do mundo, gente. Qualquer pessoa consegue fazer por muito, muito, muito tempo. Assim foi a cama do Miguel no chão. Lógico que ele dormia no nosso quarto à noite, mas durante o dia, sempre que a gente ia ler, a caminha dele estava no chão, na altura dele. Agora que ele já tá nessa fasezinha maior, que ele já cresceu bastante, que a gente não tem mais medo dele cair da cama, que a gente já consegue colocar ele não rola na cama, a gente resolveu montar a caminha dele. Uma dúvida que as pessoas sempre têm, inclusive se vocês assistirem esse vídeo e vocês tiverem dúvida, vão lá no meu Instagram, perguntem pra mim no direct que eu sempre respondo todo mundo, tá bom? As mães ficam sempre inseguras de colocar a caminha do bebê no chão por medo de dar bicho ou sei lá, de acontecer alguma coisa, né? E, gente, pode ficar tranquila, comigo nunca deu problema nenhum. Tudo bem que eu morava em apartamento, mas agora eu fiz isso 6 meses morando aqui na casa e nunca deu problema nenhum. A única coisa é que toda semana eu aspirava, tirava ela do lugar, né, pra aspirar, e eu sempre passava
produto no chão. Tipo, no laminado eu passava produto de laminado. E no chão aqui eu passo produto de porcelanato normal. Como eu tava falando pra vocês, eu sempre aproveito muitas coisas que o Miguel ganha. Então minha sogra deu vários desses formatinhos de bichinho, que é de você, na verdade, usar no banheiro. E eu usei pra colar no janela do Miguel, pra ficar mais colorido, pra instigar mais a imaginação dele. E, gente, super funciona, porque ele vai no quarto e fica apontando, falando dinossauro, peixe, baleia. Então, assim, mesmo que não tá na altura dele, ele vê, né, a janela e é super legal. Então você pode usar o que você tiver. Adesivo, às vezes você, igual no quarto do bebê quem não assistiu o vídeo, assiste lá. Que eu usei pra fazer o tema safari, eu imprimi, né, no papel contact, como se fosse um papel contact, o desenho dos bichinhos. Você pode fazer isso também, você pode usar desenhos geométricos pra instigar essa parte da criança, né? É você colocar tudo muito lúdico pra criança. Outra coisa que eu acho muito legal de ter, que eu super recomendo de vocês comprarem, porque é uma coisa muito, tipo assim, que você leva pra sua vida, é uma régua pra você medir a criança. Então a gente sempre mede o Miguel na régua. A gente já marcou quando ele fez 1 ano, agora a gente vai marcar quando ele completar 2 anos. E antes, no apartamento, essa régua ficava dentro do quarto dele. Agora que a gente mora na casa, ela não fica mais dentro do quarto dele, mas fica do lado do quarto dele, né, na parede do lado, na entrada do quarto dele, pra gente sempre medir ele. Ele vai lá, ele já encosta, ele já pede pra medir, então eu acho super bacana também. Outra coisa que você pode colocar num quarto montessoriano é como se fosse um mini guarda-roupa, uma arara pequena, para a criança ter autonomia, para ela poder pegar as roupas dela, pegar os sapatos dela. Aqui a gente não tem guarda-roupa no quarto do Miguel, a gente só tem a cômoda, e uma parte da cômoda tem um cabideiro e é onde ficam os sapatos dele. Então ele sempre tem acesso ao sapato e a uma parte das roupas dele. E é assim, engraçado, porque faz um pouco de bagunça. Só que hoje o Miguel tem quase 2 anos e ele já sabe ir lá buscar o sapato dele. Quando eu digo qual sapato é pra ele pegar, né? Você fala assim, filha, a sandalinha bege, o chinelinho do tubarão. Ele sabe qual sapato buscar. Alguns sapatos ele já até sabe colocar. Então é sempre interessante você deixar as coisas mesmo na altura da criança para ela ter autonomia. Usem a criatividade de vocês, usem a imaginação de vocês, o que vocês tiverem aí na casa de vocês. Não precisa gastar horrores para você ter um quarto Montessori, tá? Porque o importante é a teoria do que é um Montessori, que é a criança ter autonomia e liberdade, né? Ela poder alcançar as coisas dentro do quarto dela. Uma coisa, por exemplo, que eu fiz, que eu acho que o Miguel aproveitou bastante, foi... Ele ganhou também, graças a Deus o Miguel ganha muita coisa. Então muita coisa eu ganhei e consegui aproveitar. Mas é uma coisa baratinha, que é uma piscina de bolinha bem pequena. E ele ganhou as bolinhas, então ele tinha várias bolinhas de vários tamanhos, formatos, umas com bichinho. Então eu fiz tipo uma piscina de bolinha no quarto dele, no quarto que ele era bebezinho. Então ele entrava dentro da piscina de bolinha, brincava com as bolinhas, sentia a textura das bolinhas. E foi muito legal. Outra coisa que é super barato de você colocar no quarto é um cesto desses de plástico mesmo. Não precisa ser o cesto super chique, nada planejado. É só você colocar um cesto para você colocar os brinquedos da sua criança para poder ficar ali no baixo para ela poder alcançar, poder pegar. E na hora que ela quer, ela vai e brinca. E também é legal porque você ensina a criança a guardar o brinquedo depois de pegar. O Miguel ele tem uma mania muito engraçada, que ele pega a cesta e vira no chão. E depois que ele brinca, a gente sempre vai lá com ele e começa a guardar. E ele vai e guarda os brinquedinhos dele no lugar dele. Jesus Cristo! Então é isso, gente. Pra vocês verem como é super fácil ter um quarto Montessori sem gastar horrores, né, filho? A gente vai aos poucos fazendo. Às vezes eu tenho uma ideia do nada e quero fazer. Então me acompanha no Instagram, que eu vou deixar aqui pra vocês na tela. Coraçãozinho. Então me acompanha no Instagram, porque se mudar alguma coisa... Se mudar alguma coisa do quartinho do Miguel, provavelmente agora eu vou postar lá no Instagram. E depois, como eu disse pra vocês, vai ter o tour aqui no canal de como ficou o quartinho do Miguel. Eu sempre tô mudando algumas coisas, colocando outras coisas. Às vezes ele ganha alguma coisa e eu posso aproveitar. Então, se vocês me seguirem pelo Instagram, eu vou mostrar lá pra vocês, tá bom? É isso, gente. Um big beijo pra vocês e até a próxima. Tchau!